Entre Lobos. Autor Clayton Stadler. You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie. Capítulo 9. O que não é para ouvir. A casa estava escura, exceto pela luz amarela e vacilante do corredor. Eduardo subia devagar, como se os degraus tivessem engrossado sob seus pés. Cada passo parecia pedir licença. O copo de uísque pesava mais do que antes, ou talvez fosse o que ele carregava por dentro. Na curva da escada, ele viu Renato, sentado num degrau, quieto, com as mãos unidas entre os joelhos e o olhar vazio. Quando percebeu a presença de Eduardo, ele apenas levantou os olhos. Nada disse, apenas um olhar. E naquele olhar não havia desprezo, raiva ou medo, era pena. Eduardo parou por um segundo, encarando-o. Renato desviou os olhos, como se tivesse visto demais. Eduardo subiu. O corredor estava abafado. O calor parecia estranho, não vinha da lareira. Vinha de dentro da madeira, do peso das paredes. Ao passar em frente ao quarto de Gerson, ele ouviu. Primeiro, pensou que fosse o ranger da cama, ou vento nas frestas. Eram gemidos, baixos, irregulares, conhecidos. Cláudia. Por um instante, ele se virou de lado, como se o corpo recusasse aceitar. Mas o som insistia. Um ruído íntimo, como uma lembrança invadindo a realidade. Ela estava ali, com o filho dele. Oh my God! E estava gostando. Não havia culpa naquele som, não havia arrependimento. Eduardo ficou parado, o tempo inteiro do outro lado da porta. Não tocou na maçaneta. Não bateu, não gritou, não moveu um músculo. Só escutou. Os olhos abertos, fixos no escuro do corredor à frente. O coração martelando num peito que já não sentia nada, como se todo o sangue tivesse recuado para o estômago. Lá fora, um lobo uivou. Mas, pela primeira vez, o som não pareceu selvagem. Pareceu íntimo. Eduardo virou o rosto para a parede, como se quisesse desaparecer dentro dela. Encostou a testa contra a madeira fria. E ali ficou escutando. Porque às vezes, a pior punição não é ver, é ouvir. Eduardo seguiu, os gemidos ainda ecoando atrás dele como uma maldição suave. Entrou no seu quarto. Fechou a porta devagar, sem barulho. Acendeu o abajur. A luz era fraca, amarelada, como se não tivesse forças para iluminar verdade alguma. Foi até a cômoda. Abriu a gaveta do fundo. Lá estava a arma, pesada, fria, limpa demais. Segurou com firmeza. Um instante, olhou o próprio reflexo na moldura escura da parede. Um homem que já não parecia homem. Só um invólucro do que restou. Mas ele não levantou o braço. Ao invés disso, voltou à gaveta. Puxou uma caixa menor, de madeira, quase esquecida. Ali dentro, uma carta dobrada, com a caligrafia da esposa escrita num tempo onde ainda havia espaço para amor. E uma foto. A esposa sorrindo, o braço em torno de um Gerson pequeno, de bochechas cheias e olhos que ainda não conheciam raiva. Eduardo sentou na beira da cama, a arma no colo, a carta na mão. Olhou tudo por longos segundos. Não leu a carta, não precisava, já sabia o que estava lá. Levou a mão à boca, apertou os lábios. E então, o corpo cedeu. O primeiro soluço veio como um rasgo. Depois o segundo e o terceiro. E então não havia mais controle. Eduardo chorava, de verdade. Sem controle, sem disfarce, como se tudo estivesse quebrando por dentro. As lágrimas escorriam sobre a foto, molharam a letra da mulher que ele perdeu pela própria negligência, pela própria sede, pela própria arrogância. E lá fora, o uivo de um lobo cortou a noite, mas Eduardo já não ouvia. Seu inferno agora vinha de dentro.
You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie, knees up, backseat of your parents' car, trying not to say you miss me. I watch your fingers pick at skin, like you're peeling off our history. You laugh it off and bite your lip, ask why it still feels like it's killing me. You're a bad